Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus. Quero convidá-los e convidá-las desde já a se reunir aí com a sua família, pegar a sua Bíblia, a sua liturgia, o seu roteiro de culto, para a gente dar início ao nosso culto, ao culto doméstico, e juntos adorarmos e bendizermos o Senhor nosso Deus. Quero convidá-los e convidá-las a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Vou ler aqui dos versos 11 a 14. Esse é um momento para a gente, um convite para a gente adorar ao Senhor nosso Deus. Apocalipse, no capítulo 5, versos de 11 a 14. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler nessa manhã. Diz assim o texto bíblico, capítulo 5 de Apocalipse, a partir do verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e a adoraram. Vamos entoar nesse momento o hino de número 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Santo Deus, nós nos prostramos diante do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Rendemos graças ao Senhor, reconhecemos o teu poder e a tua soberania, reconhecemos que só tu és digno de todo louvor, de toda adoração. E por isso, ó Deus, nós nos prostramos humildemente diante do Senhor. O Senhor que é um Deus grande. O exaltamos, o adoramos, o honramos e o glorificamos. Que a nossa vida, ó Deus,
seja na sua integridade, na sua totalidade, para o louvor, para a honra, para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos de 1 a 10. Esse é um momento de contrição e de confissão. Quero convidar você agora a abrir o seu coração diante dessa leitura e a reconhecer que nós só estamos aqui hoje por conta de Jesus Cristo, por causa do sangue que foi vertido, por causa do brado de Cristo na cruz. Está consumado. Eu quero convidar você então a acompanhar essa leitura que eu farei aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Diz assim o texto bíblico: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos entoar nesse momento o hino de número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos, Deus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Oremos. Santo Deus, eis-nos aqui, ó Pai, diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo os nossos pecados, o quão falho nós somos, a maneira como temos agido, muitas das vezes contrária à Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa as nossas atitudes,
as nossas palavras, aquilo que nós falamos que ofende as pessoas, a maneira como nós falamos, a falta de amor, falta de perdão. Tem misericórdia da tua igreja, ó Deus, que agora se prostra diante de ti, pedindo perdão pelos pecados, tendo plena certeza da redenção, da remissão dos pecados em Cristo Jesus, tendo plena certeza de que o sangue precioso foi vertido e que o preço foi pago cabalmente na cruz, quando Cristo bradou, está consumado. E porque Ele ressuscitou, nós podemos cantar, podemos adorar, podemos ler as Escrituras, ter uma vida de devoção, andar de acordo e conformidade com a Tua palavra, amar, servir, perdoar. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado pelo Teu precioso sangue que foi vertido. Possamos viver inteiramente, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é o nosso momento de meditação na palavra de Deus. Eu quero convidá-los desde já a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Livro do Apocalipse, no capítulo 2. Vou ler aí do verso 8 até o verso de número 11. Nosso tema de hoje é as razões para sermos fiéis a Deus em meio ao sofrimento. Eu quero utilizar essa carta, que eu acredito que ela retrate perfeitamente o que nós estamos precisando nesses dias de medo, de angústia, de insegurança, e como que a gente pode ser fiel a Deus mesmo em meio ao sofrimento. Então, livro do Apocalipse, capítulo 2, carta à igreja em Esmirna, verso 8 ao 11. Diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos mais uma vez. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Será exposta nesse momento. Ensina-nos e edifica-nos para a honra e para a glória do Teu nome. Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente agora para compreendermos a palavra revelada e inspirada, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o que nos espera nesses dias que virão? Sofrimento? Dor? Angústia? Medo? Ou paz, tranquilidade, alegria, vida tranquila? À medida que os dias se aproximam do fim, o sofrimento só vai aumentando. Isso é fato, isso é bíblico. Então nós devemos nos preparar sempre para dias difíceis. A Bíblia nos ensina isso. Só que sofrer não é uma coisa muito boa. No entanto, a gente sabe que o sofrimento de uma perspectiva bíblica, o sofrimento aqui na terra, ele produz crentes mais firmes, cristãos mais fiéis, mais fortes, produtivos no reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que a nós nos foi dado não somente o privilégio de crer em Cristo, mas o também de padecer por Ele, de sofrer por Cristo. Só que sofrer não é muito fácil. Não é muito fácil lidar com isso. Só que uma vez que a gente aprende a lidar com o sofrimento, fica muito mais fácil passar por tudo que nós temos de passar, como está previsto, predito nas Escrituras. E passar por isso sem desanimar, sem perder a fé. E aí fica aquela pergunta para nós: é possível ser fiel a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a dias conturbados, violentos, como nós temos vivido?
E nós vamos responder essa pergunta à luz deste texto bíblico. Esmirna ficava localizada na Ásia Menor. Os estudiosos vão chamá-la aqui de a coroa ou a flor da Ásia, por ser aí uma das cidades mais belas dessa região. Ela era também uma cidade portuária, então o principal porto da Ásia Menor ficava em Esmirna. Sua arquitetura chamava a atenção das pessoas. Havia um monte chamado Monte Pagos, e nesse monte haviam templos e torres belíssimos, uma arquitetura que chamava muito a atenção de qualquer pessoa que passasse por lá. Havia muitos templos dedicados a deuses pagãos ali, a Diana, a Zeus. Ela havia sido fundada no ano 1000 a.C., posteriormente ela foi destruída, e depois, no ano 200, reconstruída para se tornar então a cidade mais bela da Ásia Menor. Esmirna era a cidade também mais fiel a Roma, por ser a mais antiga ali, aliada a essa grande potência mundial da época. E também foi a primeira a erigir um templo a deusa Roma. Em termos de estrutura, ela era muito forte. Possuía um estádio onde celebravam ali os jogos atléticos. É bem provável que o termo coroa da vida no texto possa fazer aí alguma relação, alguma semelhança com a coroa de louros que era colocado sobre a cabeça daqueles que venciam os jogos atléticos. É nessa cidade que havia uma igreja. E é a ela que Jesus Cristo direciona essa carta. Ser cristão em Esmirna não era uma coisa muito fácil. Havia um risco muito grande de se perder os bens e também a vida por causa disso. A igreja de Esmirna é relatada ou descrita como uma igreja pobre, mas a cidade de Esmirna era muito rica e poderosa. Mas mesmo sendo pobre, caluniada, perseguida, ela vai receber aqui elogios de Jesus, por ser fiel a Ele. A sua fidelidade aqui era a sua principal marca, é a sua identidade. E à luz desse texto, eu quero tratar do tema as razões para sermos fiéis a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E quero apresentar aqui duas razões para sermos fiéis a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E a primeira razão é que Deus nos conhece. Versos 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Quem é esse anjo da igreja a quem Jesus está escrevendo, direcionando a sua carta? É bem provável que fosse ali o pastor da igreja. Ele é o anjo da igreja, é ele que essa carta está sendo direcionada. Há uma probabilidade aqui de que essa igreja houvesse sido plantada ou fundada pelo apóstolo Paulo, ali na sua terceira viagem, segundo o que a gente vê nos relatos em Atos 19, a partir do verso 10. Mas ainda é incerto, há uma probabilidade. É possível também que Policarpo tenha sido aqui o bispo da igreja de Esmirna nessa época. Ele foi um dos discípulos mais próximos ao apóstolo João. Ele foi fiel até a morte. E esse líder foi queimado na fogueira, foi colocado na estaca e queimado por sua lealdade a Jesus Cristo. Naquela época, César se declarou ali um deus, Ele era o imperador e também era declarado como um deus. Então qualquer um que não se prostrasse diante de César era declarado inimigo de Roma. Então eles cunharam ali um cumprimento que passava pelas pessoas, os soldados diziam: César é o Senhor. E qualquer pessoa que dissesse César é o Senhor, ficava livre. Mas aqueles que dissessem Jesus Cristo é o Senhor, esses eram presos e jogados então na prisão. E é bem provável que Policarpo tenha sido esse primeiro mártir aqui dessa igreja a renunciar ou a negar essa adoração a César. Na sua biografia, diz que pediram para que ele blasfemasse do seu Deus, de Jesus, do seu Cristo. Ele diz: eu tenho servido a Cristo há 80 e poucos anos e nunca me fez mal. Como blasfemaria do meu Senhor e Salvador? Sendo assim, Policarpo então foi levado à estaca e atearam fogo nele, sendo aí o primeiro mártir dessa igreja, provavelmente em Esmirna.
e servindo de exemplo para esses irmãos que estavam passando por dificuldades. As condições aqui nas quais vivia a igreja de Cristo, tanto no primeiro quanto no segundo século, até o terceiro, eram ameaçadoras. Interessante notar que Cristo se declara aqui, essa igreja como aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, o propósito da declaração introdutória de Jesus talvez seja o de fixar a atenção deste povo, dessa igreja, desses irmãos de Esmirna, sobre o fato da ressurreição. Aqui, é claro, já procurando motivar esses fiéis, ou seja, da mesma maneira que Cristo passou pela morte, sofreu, mas ressuscitou, assim também os seus mártires vão triunfar. Assim também aqueles que morrerem pela causa de Cristo vão ressuscitar no último dia e vão viver eternamente com o Senhor. E aí ele prossegue, no verso 9, conheço a tua tribulação. A circunstância que ela vivia era de extrema perseguição. A pressão aqui dos acontecimentos daquela época pesava sobre a igreja. Tudo cooperava para que esses irmãos e irmãs abandonassem a sua fé. Há pouco tempo, 1.200 irmãos haviam sido lançados do alto do Monte Pagos abaixo, desfiladeiro abaixo. Depois, posteriormente, mais 800. Então esses irmãos estavam sofrendo ameaças constantes para que eles abandonassem a sua fé. E Jesus continua dizendo, conheça a tua tribulação e a tua pobreza. Eles viviam sob forte opressão. E essa palavra tribulação no texto traz essa ideia. A cidade de Esmirna era rica, mas a igreja de Esmirna era pobre e sofredora. A palavra utilizada aqui para pobreza no grego significa extrema pobreza. É a pobreza de um mendigo. Provavelmente aqui uma palavra que pode definir não somente os bens que ela tinha, mas como ela era vista diante da sociedade. Eram boicotados no trabalho, tinham seus bens confiscados, tudo por conta do seu testemunho fiel a Jesus Cristo. Aquelas pessoas eram frequentemente despedidas de seus empregos como resultado da sua conversão. Então, tornar-se cristão, de um ponto de vista terreno, era um verdadeiro sacrifício. Ser cristão naquela época exigia muito dos crentes. Hoje é mamão com açúcar. Hoje é um pouco mais fácil. E eu não estou desprezando aqui a maneira como você tem passado, o que você tem sofrido. Mas quando nós comparamos o que nós temos passado com o que aqueles irmãos sofreram no começo, ser cristão para eles era um verdadeiro sacrifício. Significava pobreza, fome, prisão e com frequência a morte por causa de Cristo. Normalmente eles eram lançados às feras. Os pais viam os seus filhos serem comidos por leões. E a pergunta era sempre feita: César é o Senhor ou Cristo é o Senhor? E eles respondiam: Cristo é o Senhor. E viam suas famílias inteiras sendo devoradas. Eles eram colocados como postes nas ruas de Roma para iluminar. Passavam-se piche quente, e ateavam fogo neles para eles iluminarem as ruas de Roma à noite. E ficavam lá queimando. Era essa a realidade deles. Embora eles fossem pobres financeiramente, tinham ali os seus bens confiscados, Jesus diz a essa igreja que apesar de tudo isso eles eram ricos espirituais. E o que Jesus quer dizer aqui é que para que eles fossem fiéis a Ele e a sua palavra, mesmo quando passando por essas dificuldades terrenas, por abusos, e só assim eles seriam abençoados espiritualmente. E aí ele continua, e conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Essa daqui era uma igreja difamada. Os crentes passaram a sofrer vários tipos de acusações. Eles eram acusados de ser canibais, porque eles se reuniam para celebrar um momento chamado de ceia, em que eles comiam do corpo e bebiam do sangue de Cristo. Eles eram acusados de imorais, eles eram acusados de destruidores de famílias, porque as pessoas, a partir do momento que se convertiam ao Evangelho, eles abandonavam os templos pagãos, os seus deuses pagãos, e as pessoas brigavam, rompiam seus relacionamentos entre família. Eles eram chamados de ateístas. Eles eram acusados de ser desleais por não se prostrar diante de César, mas dizer Cristo é o Senhor.
Os judeus estavam espalhando alguns falsos rumores a respeito dos cristãos. Provavelmente aqui, a mente das pessoas estavam sendo envenenadas pelos judaizantes. Eles, sem sombra de dúvida, foram aqui os maiores perseguidores dos cristãos no primeiro século. Acusavam os cristãos diante dos tribunais romanos. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Havia uma forte influência na comunidade judaica em Esmirna. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas estavam influenciando os romanos a prenderem os cristãos. O próprio Deus vai chamar esses que estão perseguindo os crentes, perseguindo o próprio Cristo, de sinagogas de Satanás ou de agentes de Satanás. Estavam causando sofrimento no seu povo. Mas o que vem para nos acalmar, para nos fortalecer e nos influenciar nesse momento, é o fato de que Deus sabe tudo aquilo que nós estamos passando. Jesus conhece o nosso sofrimento. Ele apenas requer de nós fidelidade diante das provas, diante das tentações, das provações do dia a dia. E ele faz isso chamando a atenção da igreja para si mesmo. E Jesus não vai oferecer ali uma solução muito fácil para os problemas. Mas ele chama a atenção para o próprio sofrimento dele. E isso deveria ser exemplo para as igrejas, para a igreja de Esmirna e para nós também. Do mesmo modo que ele passou, que ele sofreu nessa vida, sofreu nessa terra, nós também sofreremos. Sofreremos pela causa do reino. Só que ele assegura a igreja de que ele sabe exatamente a situação na qual ela se encontra. E dá a ela uma garantia de promessa, uma garantia de vida diante do sofrimento. E isso deve nos motivar, irmãos e irmãs, diante de tudo que temos passado. Saber que Deus sabe das coisas deve nos fazer viver a cada dia esperançosos, felizes por ter um Deus que sabe de tudo aquilo que nós temos passado, de todos os nossos sofrimentos. Ele conhece o mais profundo da nossa alma, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quem serve e quem não serve. Ele sabe quem levanta a sua bandeira e quem não levanta. Ele sabe quem são os seus. Isso deve nos fazer mais firmes, mais fiéis a Ele, mesmo em dias de sofrimento. Deus nos conhece. Ele sabe de tudo que temos passado. E Ele tem nos ajudado e nos auxiliado nesses momentos. E a segunda razão pela qual devemos ser fiéis a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, é que Ele nos manda ser fiéis. É uma ordem. Verso 10 primeiro aí. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Mais uma vez Jesus pronuncia as palavras aqui, não temas. E ao dizer isso, ele está apontando aqui para uma possível e intensa perseguição na qual os esmirneanos, como eles eram conhecidos, iriam passar. Mas ao mesmo tempo, ele está encorajando. Alguns cristãos ali estavam passando por prisões. E ser preso nessa época significava ir direto para o túmulo. Os judeus, que são chamados sinagogas de Satanás, entregavam os cristãos aos soldados romanos. Eles atribuíam aos cristãos todo tipo de calúnia e difamação. O exemplo deles era o fato de que os crentes não estavam se prostrando diante de César, nem estavam dizendo César é o Senhor. Os judeus então pegavam esse tipo de atitude dos crentes e levavam até os soldados romanos, e sendo assim, os crentes eram levados diante dos tribunais romanos. Por isso, eles os lançavam nas prisões. Como que eram essas prisões? Essas prisões eram locais desumanos. Locais onde o acusado era lançado para esperar ali a sua execução, a sua banição. O problema é que o cristão, quando ele caía lá, ele já caía para morrer. Os romanos não cuidavam dos crentes naqueles locais. Eles deixavam os cristãos lá para morrer de fome, de pestilência ou de lepra. Eram locais totalmente desumanos. Provavelmente locais onde você poderia pegar doenças variadas e morrer. Eles eram abandonados lá para morrer. E aqui, a detenção do povo de Esmirna, da igreja de Esmirna, tinha uma outra finalidade, preste atenção nisso, para serdes
postos à prova. O diabo iria lançar alguns em prisão, que significava a morte. Mas preste atenção nisso. Enquanto Satanás estivesse tentando os crentes aqui, Deus, por essa mesma aflição, os estaria provando, testando, para ser de postos à prova. E essa tribulação, diz Cristo aqui, que duraria 10 dias. Ou seja, isso aqui é um tempo definido, cheio, mas breve. Significa que será uma perseguição intensa, dura, mas será breve. O fato de que a provação é por breve tempo é uma palavra dada geralmente para encorajar esses irmãos a viverem aí uma vida de esperança e de perseverança. É claro que não é muito fácil você se colocar na mente de um cristão do primeiro século e ouvir uma palavra como essa, talvez pensando ali em ver os seus filhos sendo destroçados pelos leões, sendo queimados, sendo lançado na prisão para morrer de fome, de pestilência, de lepra, lectospirose. Não é fácil, mas Jesus está encorajando essa igreja. E aí ele vem com a palavra, ainda no verso 10, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel não significa meramente ser leal à morte, mas ser fiel ainda que a morte aconteça, ainda que isso lhe custe a vida. Então Jesus está convocando esse povo que outrora fora fiel, fidedigno a Roma, aquela grande potência mundial, a ser fiel a Ele agora. Ser fiel apenas a Ele. E aqui literalmente significa tornar-se leal a Cristo e verdadeiro, até o ponto de estar dispostos a entregar a vida, a morrer pela causa do reino. Uma atitude é requerida aqui. O que quer que aconteça, sejam fiéis. Sejam fiéis. Aqueles que são fiéis, é prometida a coroa da vida. Uma vida de glória nos céus. E a coroa da vida aqui pode significar plenitude de vida. A mais elevada alegria e felicidade, de glória e de imortalidade. Se eles pagarem com a vida, Deus lhes dará vida eterna nos céus. E esses homens e mulheres estavam dispostos a morrer pela causa de Cristo. E hoje, irmãos e irmãs, por muito pouco nós abandonamos. Por muito pouco nós abandonamos o nosso Senhor. Por dinheiro. Por sexo. Guerras políticas. As suas atitudes demonstram quem você tem como Senhor. Se é César ou se é Cristo. E ele continua no verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ainda que os cristãos possam sofrer aqui a primeira morte, a morte do corpo, eles jamais, aqueles que creem em Jesus, que estão dando ouvidos àquilo que Jesus está falando às igrejas, esses jamais passarão pelo dano da segunda morte, que é ter o seu corpo e a sua alma lançados no lago de fogo, eternamente. Esmirna era uma igreja fiel. Foi chamada para ser um candeeiro. Ela estava acesa, influenciando a sociedade, mas sendo perseguida. O testemunho de Policarpo, dado na presença de judeus e de pagãos, provavelmente foi imitado aqui por esses irmãos e irmãs. E a pergunta que fica para nós é se nós temos sido fiéis a Deus. Você tem testemunhado de Jesus ou você tem negado o seu mestre por conta do seu comportamento, por conta das suas atitudes? Ao final da nossa vida aqui, qual será a recompensa que Jesus nos dará por conta das nossas atitudes? Nós precisamos reconhecer que o Senhor está sempre no controle de tudo, mesmo que as situações da nossa vida pareçam fora de controle. E assim, continuar dando bom testemunho, perseverando na fé, mesmo em dias difíceis.
Perceber que só Deus verdadeiro é soberano. Olhar para Ele somente, ler, estudar a palavra para conhecer mais acerca dEle. E não fixar os nossos olhos nesses acontecimentos terrenos. Podem ser terríveis esses acontecimentos. Estão sendo. Mas aqueles que são fiéis e verdadeiramente confiam no Senhor e levantam a sua bandeira, esses jamais passarão a vida eterna lançados no lago de fogo. Muito pelo contrário. Esses já passaram da morte para a vida. Ao vencedor, aquele que permanece firme, poderá padecer a morte do corpo, mas jamais a da alma e do corpo juntos. Esses passarão da morte física à vida gloriosa com Cristo. Sejam fiéis. Fiéis em suas atitudes. Fiéis em seus comportamentos. Levantem a bandeira certa. Quero concluir fazendo aquela pergunta do início, né? É possível ser fiel a Cristo até a morte, mesmo passando aqui pelas mais diversas dificuldades e sofrimentos na terra? A gente tem um exemplo aqui de uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, e que passou até mesmo pela própria morte. Mas uma igreja marcada pela fidelidade do seu testemunho a Jesus Cristo. Em tempos de dificuldade, tensões, sofrimentos, essa carta é de grande conforto para nós. Essa carta é de grande conforto para o crente. Nós temos um mestre que já passou por todas as experiências que nós podemos ser afligidos. As coisas não estão descontroladas, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo com cada um de nós. E eu apresentei aqui 2 razões para a gente ser fiel a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. São elas: primeiro, Deus nos conhece. Ele sabe tudo que nós temos passado. As coisas não estão fora de controle. Ele tem o domínio de todas as coisas. Segunda razão, Deus nos manda ser fiéis. É uma ordem. E aos fiéis, Ele promete plenitude de vida, galardão como incentivo aqui à nossa fidelidade. A igreja brasileira precisa ser fiel como a igreja de Esmirna. Que a gente seja fiel então a Cristo, independente dos nossos problemas, independente das nossas perseguições, sofrimentos que nem se comparam a esses relatados sobre a igreja de Esmirna. Mas nós estamos passando sim. Mas que diante desses sofrimentos, nós possamos ser fiéis a Cristo. E quando nos perguntarem quem é o Senhor, possamos prontamente dizer: Cristo é o Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Santo Deus, nós queremos Te dar graças. Obrigado por esse exemplo de Esmirna, também pelo exemplo da igreja de Filadélfia, por tantos outros exemplos que nós temos na história da igreja, de homens e mulheres, crianças e velhos que passaram por sofrimento aqui na terra, perseguição, por todo tipo de calúnia, por todo tipo de difamação e sofrimento, mas permaneceram fiéis. Esses e outros testemunhos nos enchem o coração de esperança. Mas a nossa verdadeira esperança está firmada no Senhor. Possamos, ó Deus, diante dessas verdades, dessas razões aqui, saber que o Senhor sabe de tudo que temos passado, descansar no Senhor. E diante dessa razão de que o Senhor nos manda ser fiéis, ser de fato fiéis a Ti somente. Erguer somente a bandeira do reino, a bandeira do Evangelho. Proclamar as verdades do reino, porque são elas que podem nos libertar a alma do perdido pecador. Somente essa verdade do Evangelho é que pode salvar o perdido pecador. Que os nossos lábios estejam cheios delas. Para a honra e para a glória do Teu nome. Que possamos viver aqui uma vida de plena certeza
que o Senhor está cuidando de nós, possamos fazê-lo sempre. Vivê-la para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda entoar o hino de número 32. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão com o Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todo sempre. Amém e amém.